passou por uma experiência com a ayahuasca, no qual você viu muitos símbolos, muitas formas, muitas imagens, tentou entender o que aquilo queria te dizer, mas acabou se perdendo e continuou confuso? Isso é mais comum do que parece. E está longe de ser um problema. Na verdade, esta é a forma que o nosso inconsciente fala conosco. Mas o que muitas pessoas não sabem é que esse processo de miração, que são essas visões, essas formas que nós temos acesso na sessão com a ayahuasca, é um processo guiado. Elas não são produções aleatórias do nosso inconsciente. Nosso inconsciente está dialogando todo o tempo com o ritual, com os hinos, com a força da medicina e também com o inconsciente coletivo. Se você já viveu isso, fique por aqui que hoje nós vamos falar sobre mirações na sessão com a ayahuasca. Olhe pra dentro de si, se entrega essa miração. Escuta a voz da floresta, conserva da cura que brota do chão. Graças às plantas benditas que vêm pra nos transformar. Os seres tocando os tambores ecoam na mata para nos curar. Se você já é inscrito no canal, é um prazer ter a sua companhia aqui. E se é a primeira vez que você está aqui comigo, seja muito bem-vindo e vamos juntos trilhar esse caminho de autoconhecimento. O termo miração, ele vem do Santo Daime, né? Teve origem ali com o mestre Irineu, para traduzir as visões que nós temos dentro de uma sessão com a medicina. Mas essa palavra, ela é muito mais do que ver imagens. A miração é um acesso ao campo simbólico. Do ponto de vista da psicologia analítica, a miração é uma ponte direta entre o consciente e o inconsciente. Mas ela não nos coloca tão somente diante das imagens. Ela nos coloca diante de nós mesmos. E é neste momento que nós assumimos o papel de observador da nossa própria vida. Deixamos por um momento de estarmos imersos na personalidade comum do dia a dia, que não presta atenção nos sinais, não observa as sincronicidades, aquilo que está agindo por trás das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos e das nossas escolhas. E isso é muito significativo do ponto de vista da psicologia analítica, porque é este movimento de observar a si mesmo que se inicia o processo de individuação, que é esse autoconhecimento consciente. O caminho que nós fazemos com a ayahuasca é esse caminho da integração, o retorno à nossa totalidade psíquica. Para Jung, o inconsciente, ele não é tão apenas um depositório de traumas, experiências, sejam elas boas ou ruins, mas ele é um campo criativo, um campo inteligente que opera todo o tempo e se comunica conosco o tempo todo através de símbolos. E o símbolo, para que você entenda melhor, ele aponta para algo que a mente racional ainda não consegue compreender completamente. O símbolo sempre terá uma tradução além da nossa percepção imediata. Por exemplo, a cruz. A cruz, ela tem vários significados, não tão somente aquele que nós vemos de imediato. E durante as sessões com a ayahuasca, é como se o inconsciente deixasse de operar em segundo plano e se tornasse um protagonista, usando uma linguagem que ele conhece, que são as imagens, que são carregadas muitas vezes de emoção. E o que acontece com muitas pessoas, principalmente as pessoas que estão começando a viver essa experiência de autoconhecimento e expansão de consciência através da ayahuasca, é tentar traduzir essas imagens de forma literal. Mas o símbolo, ele não é uma resposta objetiva. O símbolo nos convida para a reflexão. Quando essas imagens, elas aparecem, elas não estão ali para serem resolvidas, mas para serem contempladas, para serem sentidas, observadas e integradas. Por exemplo, uma pessoa que vê dentro de uma sessão de ayahuasca uma imagem de uma serpente dourada envolvendo todo o seu corpo. Então ela sai da sessão querendo entender o que aquela serpente queria dizer. Será que isso foi uma limpeza? Será que é uma energia? Será que era um espírito? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? E às vezes a pessoa se perde na tentativa de tentar explicar o que viveu com a mente lógica. Mas do ponto de vista simbólico,
A serpente, ela pode representar cura, renascimento, despertar da Kundalini, sabedoria ancestral, ciclos, transformações, até mesmo um chamado para deixarmos algo para trás, porque a serpente ela tem aquele processo da troca de pele. Então, a imagem, ela fala por si mesma, ela toca em nós antes de ser compreendida. Jung dizia que a vida simbólica ela é o antídoto para esta vida árida, moderna que nós vivemos, quando nós aprendemos a perceber os sinais, as imagens, conseguimos, de certa forma, compreender que nós vivemos quase todo o tempo de forma inconsciente, e a gente começa a sair do automático. E a vida, ela deixa de ser só prática, só racional, e nós começamos a viver uma vida com significado. E a ayahuasca, ela nos oferece esse espaço, ela ativa em nós essa dimensão simbólica para que possamos, pouco a pouco, reconhecer o que está se movendo dentro de nós, não de forma literal, mas de forma essencial, para que possamos cada vez mais nos posicionarmos no mundo com consciência. E aqui eu reforço a você o que eu disse no início do vídeo, que a miração, ela não é isolada, ela é guiada. E porque as músicas, os hinos, os toques, os instrumentos que estão sendo utilizados ali na sessão, tudo isso está dialogando com o nosso inconsciente. Toda essa dinâmica da sessão, toda essa estrutura que é criada para que possamos tomar o chá e entrar neste campo, nos dá acesso também ao inconsciente coletivo, aquele campo onde habita as imagens primordiais, que são conhecidos como arquétipos. Então, quando nós estamos escutando um hino sobre perdão, por exemplo, esse ensinamento ele pode ativar dentro de nós imagens de reconciliação, feridas antigas, pode nos trazer símbolos ligados à libertação, e é por este motivo que muitas pessoas ficam confusas também com as imagens. Eu vi imagens horríveis, eu vi imagens assustadoras, o que isso quer realmente dizer? Então, o que acontece? Aqui a chave para nós começarmos a integrar esses símbolos na nossa vida é a escuta. Então, se neste momento que você está tendo acesso a estas visões, a estas formas, você se desconecta da escuta e tenta ali sozinha tentar decifrar aquele símbolo que apareceu com o seu repertório, você vai se perder na interpretação. Porque, como eu disse para você, o símbolo ele não vem ali para ser resolvido de uma forma lógica. Ele precisa estar relacionado com o contexto, com o ensinamento que está tocando, com aquilo que está sendo tocado na sessão. É desta forma que na seda, onde eu consagro a ayahuasca, nós ali como assistentes, nós orientamos as pessoas. Escute o ensinamento, escute o hino. Por quê? Porque é aquele ensinamento que está evocando aquelas imagens e é através daquele ensinamento que também tudo será resolvido. Pode ser que não seja nesta música, mas pode ser que seja na próxima. Então, se você se mantiver em concentração e com escuta ativa, tudo ao seu tempo começará a encontrar o seu próprio lugar. Por isso, mais importante do que querer entender com pressa aquilo que você viu, é permitir que essas imagens te toquem, é você se permitir a entrar nesta vida simbólica. Um estilo de vida onde nós aprendemos a observar os sinais, acolher as imagens internas, escutar o que está sendo despertado em nós emocionalmente, faz com que nós integremos as partes que precisam ser reconhecidas em nós. E a ayahuasca, ela nos oferece essa possibilidade, mas é preciso escutar a experiência, porque é um processo de alquimia e não tão somente olhar para ela. Então, se você saiu de uma sessão confusa, querendo entender a imagem e acabou se perdendo, talvez a pergunta não seja o que esta imagem significa, e sim o que estava sendo tocado naquele momento. O que eu estava sentindo quando aquela imagem surgiu? Qual foi a frase da música, do hino,
que me atravessou e surgiu essa imagem, esse sentimento. A compreensão simbólica, ela não é mental, ela é experiencial. E ela acontece quando a imagem, a emoção, o pensamento se encontram. Então, da próxima vez que você consagrar ayahuasca e tiver uma miração, não precisa sair correndo querendo entender o significado correto. Talvez o mais importante seja você se perguntar: o que esta imagem está despertando em mim? Tem sentido para você esta percepção? Se você sente que este conteúdo pode ajudar mais alguém, não deixe de compartilhar, espalhar essa semente de compreensão. Caso você tenha alguma contribuição, algum comentário, não deixe de compartilhar aqui as suas percepções. Vou adorar ler e obrigado pela companhia. E se você quiser conhecer mais sobre a SEDA, Sociedade Espiritual Divina Ayahuasca, onde eu consagro a medicina, deixarei aqui também na descrição do vídeo as informações sobre como que você pode consagrar nesta Santa Casa. Até o próximo vídeo.